Olá, tudo bem? Sou a professora Carolina Martins e hoje vamos iniciar nossos estudos sobre o tema Abertura de Empresas. Em nossa primeira aula, vamos aprender a identificar os tipos de empresas e vamos entender o conceito de empresa. O que é uma empresa? Empresa é uma unidade produtora de bens e serviços que visa o desenvolvimento de determinado setor da economia. Como acabamos de ver, a empresa representa uma unidade produtora de bens e serviços que visa o desenvolvimento de determinado setor da economia. Além disso, uma das principais características da empresa é o lucro financeiro. Vamos assistir agora um breve vídeo que trata sobre o assunto. Antes de debatermos os direitos no campo empresarial, nossa reportagem apresenta o conceito de empresa e fala sobre as legislações aplicadas ao setor. Acompanhe. Empresas são entidades de produção organizadas que visam o mercado, fazendo circular bens e serviços. Geralmente, as empresas têm como finalidade o lucro. Existem empresas públicas e privadas. Ambas possuem personalidade jurídica de direito privado, ou seja, podem realizar contratos em nome próprio. A diferença é que as empresas públicas têm participação única do poder público no capital e na administração. Já as empresas privadas pertencem a um indivíduo ou a um grupo de sócios ou de investidores. O Código Civil é a principal legislação que regulamenta as atividades empresariais. Nele estão as normas sobre sociedade, direitos e obrigações dos sócios. Outro conjunto de leis relacionado à área empresarial é o Código do Consumidor, que define regras e obrigações nas relações de consumo. Acabamos de assistir uma breve reportagem do programa Justiça em Questão, que trata o conceito de empresa e os dois principais tipos que existem, as empresas públicas e as privadas. No nosso estudo, vamos focar nas empresas privadas e no seu processo de abertura. Vamos estudar agora a teoria poliédrica das empresas. Teoria poliédrica. A teoria poliédrica classifica a empresa em 4 perfis: perfil subjetivo, perfil objetivo, perfil funcional e perfil corporativo. A teoria poliédrica estabelece os principais alicerces para o entendimento de uma empresa. Ela foi desenvolvida pelo estudioso Alberto Aschini, que a classificou em 4 perfis diferentes, que vamos estudar agora. Perfil subjetivo. A empresa é vista como o próprio empresário, pessoa responsável pelo processo de gerenciamento da organização. Como acabamos de ver, o perfil subjetivo define a empresa como o próprio empresário. Vamos dar um exemplo. Imagine Joaquim. Ele faz ótimas receitas de bolos e pães e resolve então abrir uma empresa. Ele é o responsável por todas as atividades rotineiras, bem como a contratação dos funcionários, a abertura da empresa, e desta forma ele é o responsável por tudo, sendo, portanto, a empresa em si. Perfil objetivo ou patrimonial. A empresa é definida pelo estabelecimento em que é formada e por todo o conjunto de bens que lhe conferem identidade. Vamos estudar agora o segundo perfil desenvolvido por Alberto Aschini, o perfil objetivo ou patrimonial. Você lembra da padaria? Isso, a padaria que Joaquim resolveu abrir no seu bairro. Pois bem, todas as máquinas, cadeiras, balcões e todos os bens que pertencem à empresa fazem de si a definição do que seria a empresa. No caso, a padaria é representada pelo estabelecimento físico, todos os balcões e tudo que nela pertence, tendo-se dessa forma a definição de empresa como os bens que a ela lhe garantem a identidade. Perfil funcional. Foca na atividade de produção em si, considerando a empresa como o próprio processo contínuo de produção. Nosso terceiro perfil é o perfil funcional. Nele, a empresa é definida como o processo de produção em si. Ainda no exemplo de Joaquim, nós temos a produção de pães, massas e bolos. Pois bem, nesse caso, a empresa é definida como esse processo contínuo e rotineiro de fabricação de massas e pães. Perfil corporativo. Complexo composto pelo empresário e seus colaboradores, traçando desta forma um perfil amplo que interliga o todo e não somente as partes. Nosso quarto e último perfil é o perfil corporativo, o mais estudado nos dias de hoje,
pois nele a empresa é definida como os colaboradores e o empresário, que juntos trabalham em harmonia para definir o conceito da empresa. Vamos estudar os setores da economia, responsáveis pelo desenvolvimento de cada atividade econômica. Setores da economia. Dividimos os setores da economia em 3, que são setor primário, setor secundário e setor terciário. Como vimos no início de nossa aula, a empresa visa ao lucro e ao desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento econômico pode estar inserido em 3 setores: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário está relacionado com as atividades de extração dos recursos naturais, como a pesca, a agricultura e a mineração. O setor secundário, por sua vez, está relacionado com a transformação desses bens naturais em bens industrializados, como, por exemplo, a indústria. Por último, nós temos o setor terciário, que está relacionado com a produção de serviços. São os cabeleireiros, médicos, contadores, que fazem uma prestação de serviço. Agora que fizemos uma introdução do nosso estudo e entendemos o conceito de empresa e os perfis estudados por Albert Askini, vamos entender os tipos de empresas existentes no mercado. Vamos lá? Tipos de empresas: microempreendedor individual, MEI, empresa de responsabilidade limitada, EIRELI, empresa de pequeno porte, microempresa e grandes empresas. Vamos aprofundar agora o nosso estudo sobre os tipos de empresa. Essa classificação é feita de acordo com o faturamento anual de cada empresa. Vamos, dessa forma, entender cada tipo de empresa existente no mercado. Microempreendedor individual, MEI. Ter faturamento anual de no máximo R$60 mil, ter no máximo um funcionário. A única restrição para o registro do MEI é que o dono da microempresa não deve ter vínculos com outra empresa, seja de sócio ou titular. O primeiro tipo de empresa que vamos estudar é a do microempreendedor individual, o MEI. O MEI é composto por pessoas que trabalham por conta própria e de forma autônoma, sem nenhum vínculo com a empresa. Lembrando de Joaquim, o padeiro, ele possui em sua empresa um motoqueiro responsável por fazer entregas de seus produtos. Este motoqueiro não tem um vínculo com nenhuma empresa como funcionário, porém, ele trabalha por si e tira sua renda das suas entregas. Desta forma, ele pode se cadastrar como um MEI e garantir sua regularização como empresa. Empresa de responsabilidade limitada, EIRELI. A EIRELI se caracteriza por ser constituída por uma única pessoa, assim como no MEI, e a totalidade do capital social deve ser devidamente integralizada, não sendo inferior a 100 salários mínimos. O segundo tipo de empresa que vamos estudar é a empresa de responsabilidade limitada, a EIRELI. Ela se caracteriza pela separação do patrimônio pessoal do empresário com o patrimônio da empresa. Desta forma, por exemplo, Joaquim pode se cadastrar como EIRELI, não correndo o risco de, caso tenha danos na sua empresa, precisar arcar com esses prejuízos com o seu patrimônio pessoal. Desta forma, há uma separação entre o patrimônio da empresa e o patrimônio do empresário. Empresa de pequeno porte. Empresas com faturamento anual superior a 240 mil e inferior a 2,4 milhões de reais. O terceiro tipo de empresa é o tipo de empresa mais presente no mercado. São as empresas de pequeno porte. Ela é classificada como as empresas que possuem faturamento anual entre 240 mil reais e 2,4 milhões de reais. Essas são consideradas as principais empresas do mercado, as responsáveis pela maior circulação de bens e produtos. Microempresas. Empresas com receita bruta anual de até 240 mil reais. Nosso quarto tipo de empresa são as microempresas, que, assim como as empresas de pequeno porte, têm sua classificação baseada no faturamento anual, que deve ser de até 240 mil reais por ano. Grandes empresas. Empresas com receita bruta anual superior a 12 milhões de reais. Nosso quinto e último tipo de empresa são as grandes empresas, que, assim como as microempresas e empresas de pequeno porte, têm sua classificação baseada no faturamento anual, que
que deve ser de até 2,4 milhões de reais por ano. Desta forma, chegamos ao final da nossa primeira competência. Espero que você tenha aprendido bastante coisa e continue aprofundando seus estudos. Bons estudos e até a próxima!